Qual é que é a proposta que destaca do programa do CDS-PP para Setúbal? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer-vos também a vossa disponibilidade por estarem aqui hoje presentes. Eu diria que não há uma única proposta, há um conjunto de propostas assentes num conceito, que é o conceito do Conselho Amigo das Pessoas, das crianças, dos jovens, dos estudantes, dos idosos. E, portanto, é uma ideia que tem que passar muito pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas, chegar mais às pessoas, esquecermos, enfim, da obra que é necessária, mas pensarmos mais naquilo que são as condições de vida das pessoas, e há muitas pessoas aí em Setúbal que têm de ter melhores condições de vida, e essa é uma das nossas grandes preocupações, e por isso escolhemos que a prioridade é Setúbal no seu conjunto e dentro de Setúbal as pessoas. Como é que pretendem efetivar essas mudanças e chegar às pessoas resolvendo os seus problemas? Olha, um deles tem a ver, obviamente, com o IMI, não é? Como eu dizia há pouco, é um tema, não é o tema da nossa candidatura, mas é de facto um tema importante e, portanto, penso que todos os partidos têm esse interesse em que o IMI seja reduzido, porque reduzindo, obviamente, o IMI, as famílias terão mais conforto económico, digamos assim, não é? Mas não passa também, como eu dizia, pela questão só do IMI, passa, por exemplo, pela tarifa social da água, por bolsas sociais para crianças e idosos. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que é uma medida muito importante de inclusão social, quando não há equipamentos sociais que dão resposta às crianças dos 3 aos 5 anos ou depois aos idosos. E aquilo que nós queremos fazer é, com os equipamentos da área privada, fazer um protocolo, de modo a que os pais, obviamente, paguem aquilo que costumam pagar, cerca de 280 euros, que é o valor de uma criança, nomeadamente, e que depois este valor seja repartido entre a família e a Câmara, não é? Portanto, aqui com as bolsas para as crianças, as bolsas sociais para as crianças e para os idosos. É fundamental. A rede social, como digo, nesta faixa etária das crianças e depois dos idosos, ainda não tem capacidade para responder a muitas das necessidades. E Setúbal está, como eu dizia, a envelhecer e, portanto, nós também temos, é uma das nossas grandes preocupações, é olhar para os nossos idosos. Para o isolamento urbano, nós pensamos que as pessoas vivem em Setúbal cidade, o centro urbano, e que, portanto, as coisas, enfim, correm bem, mas se calhar nas freguesias mais afastadas, mais rurais, há maior proximidade, há uma rede de vizinhança de maior apoio, e muitos dos idosos que estão a viver no centro da cidade estão efetivamente isolados, e é preciso termos um olhar social para eles. Que outras prioridades é que identificaram e que pretendem pôr em marcha com esta candidatura e se vierem a assumir a Câmara Municipal? Olha, como eu dizia há pouco, sendo este conceito de Conselho Amigo, temos, por exemplo, que pensar mais uma vez nos idosos com os cartões sénior, com a possibilidade de encontrarmos formas de mobilidade para os transportar a determinados sítios onde eles já não têm essa capacidade, e isto através da Câmara ou através da delegação de competências nas juntas pode ser feito. Um programa que tem tido êxito e que penso que em Setúbal seria também possível, e por isso eu também falava do Conselho Amigo dos Estudantes e dos Idosos, que é fazer com que os estudantes, obviamente, devidamente enquadrado, possam vir viver com os idosos, fazendo-lhes companhia e ao mesmo tempo dando-lhes algum suporte, por exemplo, com protocolos, com o hospital, em que jovens médicos vão à casa dos idosos e fazer alguma intervenção do ponto de vista da saúde que possa ser feita ali. Isso no caso dos idosos. No caso das crianças, criar
aquilo que nós vamos chamar uma casa intergeracional e da educação, onde as crianças, um espaço aberto, não é, da comunidade, e por isso há pouco dizia também que as comunidades e o trabalho de âmbito territorial tem de ser muito importante, focalizado com equipas no terreno que possam, em momentos em que as escolas não dão resposta porque têm um determinado horário, as crianças não podem ficar na rua, não podem ficar sozinhas em casa e, portanto, esta casa da educação e da intergeracionalidade, onde podemos também trazer os mais idosos e partilhar as experiências e aprenderem também com os mais novos. Por exemplo, são duas das hipóteses, mas, por exemplo, nos estudantes, criar um passe para os estudantes que depois tenha, com protocolos com outras entidades, alguns descontos a nível de, enfim, de serviços que possam ser prestados. A nível do turismo, muito importante criarmos um passe, por exemplo, que seja multimodal ou multidimensional, o que quisermos chamar um passe, em que quando a pessoa chega a Setúbal sabe que se vier para Setúbal e comprar o passe X, Y ou Z, tem direito a entrar neste ou neste museu, Casa da Cultura, ou o que seja, e portanto Setúbal tem, de facto, alguns espaços culturais importantes para visitar. Portanto, também é esse a nível do turismo, e uma coisa que é fundamental e que eu também falei, que é o turismo acessível. A previsão a nível da União Europeia é que até 2020 nós tenhamos cerca de 120 milhões de pessoas com incapacidade, porque o envelhecimento vai progredindo e, portanto, quando nós falamos de dificuldades de acessibilidade, não estamos só a falar de questões de deficiência, mas de alguma incapacidade e, portanto, Setúbal, que está a ser, e bem, enfim, está a ter alguma capacidade em termos de recepção de turistas, mas pensar que há muitos turistas que não vêm para Setúbal porque, de facto, chegam aqui e não têm condições de acessibilidade, não é? E isso é também uma das nossas preocupações, é fazer com que os turistas venham e se sintam seguros. A outra questão tem exatamente também a ver com a segurança, não só dos turistas, mas da população em geral, e por isso eu falava, é um elemento recorrente na campanha do CDS, que é a questão da videovigilância. Portanto, temos que, de alguma forma, desconstruir a ideia de que estamos a vigiar as pessoas. Verdadeiramente, aquilo que estamos a fazer é proteger as pessoas, os bens, o património pessoal, material que existe. Um dos principais problemas que os municípios sentem relaciona-se com o acesso às praias da Rábida, a localização da feira. Também revelaram que pretendem atuar nesse sentido. Já tem-se pensado o que é que pretendem fazer para mudar a atual situação? Em relação ao estacionamento nas praias, nós não podemos mudar a orografia da serra, não é? Portanto, a serra é aquilo que temos, de um lado a serra, do outro lado o rio, e, portanto, é impossível mudar. E, portanto, há algumas possibilidades, algumas mais radicais do que outras. Uma que passa por uma campanha de mudança de mentalidade e de cidadania, quando eu há pouco também falava que é necessário fazermos algum trabalho de cidadania, porque verdadeiramente também muitas vezes acontecem problemas como temos visto nas últimas semanas, não é? Que a GNR foi obrigada a intervir de uma forma, eu diria, mais musculada, a que as pessoas não estavam eventualmente habituadas, não é? Mas também por alguma falta de cidadania. Portanto, se as pessoas souberem que vão para um determinado sítio onde as condições de estacionamento não são as melhores, com certeza que terão que pensar que pode acontecer, e nós tivemos uma reunião com os bombeiros voluntários de Setúbal que nos diziam exatamente isso, a dificuldade que é de acesso de um equipamento de socorro quando acontece qualquer coisa na Figueirinha ou em Galapos ou em Galapinhos. A outra questão tem a ver com termos a capacidade de pensarmos num espaço que possa albergar os carros, deixando os carros cá mais em baixo, e termos um transporte que obviamente teria de ser com uma empresa à partida privada, mas com um protocolo com a Câmara Municipal, com o município, no sentido de que as pessoas possam ir para a praia de forma mais ágil, digamos assim, tendo vários pontos na cidade onde possam ir, deixando os carros, sabendo que os carros ficam em segurança. Mas é também, como eu digo, uma questão de mentalidades. E
é uma questão que não é resolvida, obviamente, de um dia para o outro. Aquela estrada tem o problema de fazer parte das infraestruturas de Portugal, das antigas estradas de Portugal, não é? E, portanto, tem que ser, como eu também dizia, e esse é sempre a nossa preocupação e o nosso objetivo, de trabalharmos em conjunto, de falarmos com as pessoas, não é? Porque estamos certos que, de uma maneira ou de outra, arranjaremos solução para isso. Em relação à Feira de Santiago, é também um tema que tem sido recorrente nesta campanha. O CDS há anos que não vai para a Feira de Santiago, porque desde 2009 que propõe que a Feira de Santiago venha para a cidade. Não quer dizer que seja na Avenida Luís Otódio, ou que seja aqui ou que seja ali. Portanto, há muitas cidades que têm a sua feira mais típica, mais regional, não necessariamente só, enclausuradas num determinado espaço. A feira poderia estar em vários espaços. Portanto, era uma questão de eu dizer também, mais uma vez, falando com aqueles que, por um lado, dizem que isso traz impedimentos agora, traz problemas à restauração, traz problemas às pessoas que vivem nos espaços. Mas traz problemas, mas nas manteigadas também há gente a viver, não é? Portanto, a questão do lixo, Então, as manteigadas são menos do que as pessoas aqui em baixo. Portanto, não é, de facto, razão, não é motivo para que a feira não possa ser pensada, adaptada. Estamos no século XXI, portanto, se calhar não será aquela feira que nós temos de memória da nossa infância, mas que ainda assim muitos setubalenses, é um assunto que mexe muito com os setubalenses, não é? A questão da feira. O CDS-PP nunca elegeu sozinho um vereador em Setúbal. Que expectativas é que têm para estas eleições? Umas expectativas muito positivas. Devo dizer que, pela equipa que agora apresentei, temos feito um trabalho de estarmos para já junto de entidades que têm alguma responsabilidade também naquilo que é o desenvolvimento, o investimento, a modernização no município. E isto vai ao encontro daquilo que sempre digo, que é este trabalho de parceria e em conjunto. E, portanto, é uma equipa de gente que é muito capaz. Não foram escolhidos só porque sim, foram escolhidos porque, de facto, eram os melhores, que conhecem bem os territórios onde se estão a candidatar e, portanto, como eu dizia, o objetivo é vencer.